Pessoal, boa noite. Essa é a nossa última aula sobre métodos analíticos. Vamos falar sobre o método de cromatografia. Bom, recapitulando sobre os métodos analíticos, nós falamos sobre os métodos de via úmida, que são a gravimetria e a volumetria. Falamos sobre os métodos que são baseados em propriedades físicas, que temos os eletroanalíticos. Falamos sobre colometria, condutimetria, potenciometria. Falamos sobre os métodos de propriedades ópticas, que são os métodos espectrométricos. Falamos sobre espectrofotometria, turbidimetria. Falamos sobre colorimetria, polarimetria. Temos então os métodos de propriedades mistas, são os métodos cromatográficos, que envolvem tanto propriedades ópticas como elétricas, e também interações físico-químicas, né, que é no que se baseia o método de cromatografia. Bom, esse método foi desenvolvido pelo botânico russo Mikhail Semyonovich. Ele utilizou uma coluna de vidro preenchida por carbonato de cálcio, como vocês podem ver na figura, e colocou nessa coluna éter de petróleo. O éter de petróleo possui uma mistura de vários pigmentos, e ao fim da coluna ele foi separado, e observou-se que, de acordo com cada tempo, uma separação de pigmentos de cores diferentes. Então por isso chama-se cromatografia. Croma, que vem de cor, e grafia, de escrever. Então na cromatografia é um método físico-químico onde envolve separação de misturas, onde a identificação e quantificação de seus componentes fica por parte de um detector. Esse método envolve a separação de componentes, onde há uma mistura por diferença no tempo de migração, onde os componentes vão ser separados, cada um por um tempo de migração diferente, em uma coluna, que ocorre devido à diferença de interações entre as duas fases, né? Onde ocorre uma fase móvel e também uma fase estacionária na separação dessas misturas. Essa identificação se dá mediante a comparação da interação de padrões com as fases estacionárias. Ela é feita também pela comparação com padrões de concentrações conhecidas através de curvas analíticas. Então é dado um certo padrão que é utilizado para padronizar o aparelho, e ele fornece dados numa espécie de cromatograma, que é uma resolução de picos, onde cada pico representa um certo componente nessa mistura. A cromatografia ela tem serventia na identificação de substâncias, na purificação de compostos, bem utilizado na farmacêutica, e na separação de compostos de misturas. Como eu havia falado, possui duas fases. Uma que é a fase estacionária, que é uma fase fixa, né, que permanece no material que está sendo separado, ou identificada, fixa-se na superfície de outro material. Por exemplo, um papel filtro pode ser um material que vai absorver os componentes. Também temos a fase móvel. Nesta fase, as substâncias que queremos isolar, elas são arrastadas por um solvente fluido, que pode ser líquido ou gasoso. Nessa fase móvel, o líquido ou gás ele se move através de uma coluna, né, ou de uma superfície plana. Também é chamado de eluente. Então, para compreender, temos esses dois conceitos básicos, que é a eluição, que é a corrida cromatográfica. A eluição é um processo onde há o carregamento do soluto através do material de adsorção, né, na coluna ou no papel. E também o eluente, que é a fase móvel, um tipo de solvente que vai interagir com as amostras e promover a separação dos componentes. Então, o eluente vai fazer esse arraste, vai interagir com as moléculas do componente e fazer a sua separação. A cromatografia ela pode ser classificada de acordo com o sistema cromatográfico, né? Temos uma coluna, que é onde ocorre cromatografia líquida, né, através de um líquido, cromatografia gasosa, onde a separação é feita por gás, a cromatografia supercrítica, que é através de um fluido supercrítico, né, numa alta pressão. Temos a cromatografia planar, que ocorre numa centrífuga, ou a cromatografia em camada delgada, e a cromatografia em papel. Também pode ser classificado de acordo com a fase móvel. Na fase móvel temos a utilização de gás, né? Temos a cromatografia gasosa e a cromatografia gasosa de alta resolução. Através da utilização de líquido, temos a cromatografia líquida clássica e a cromatografia líquida de alta eficiência. E
pela utilização de gás pressurizado, que temos a cromatografia supercrítica. Classificamos também de acordo com a fase estacionária, onde na fase estacionária pode ser o líquido que permanece na fase estacionária ou um sólido, e também entre interação entre os dois através de ligações químicas, o líquido e o sólido. De acordo com o modo de separação também, esse componente pode ser separado por adsorção no material, por partição ou através de troca iônica e também por afinidade. A afinidade é com o eluente, com o material que vai servir como eluente. A cromatografia em coluna ela é a mais antiga, né, que foi desenvolvida pelo botânico russo das técnicas cromatográficas. É uma técnica que se baseia na separação de componentes entre duas fases, a sólida e líquida, baseada na capacidade de adsorção e solubilidade, né, dos componentes. Esse processo ocorre em uma coluna de vidro ou metal, geralmente com a torneira na parte inferior. A coluna é preenchida com um adsorvente adequado que irá permitir o fluxo do solvente. Nós temos a figura de como ocorre a separação na cromatografia em coluna. Então, o solvente é colocado no interior dessa coluna, que funciona como se fosse uma bureta, e onde vamos ter dentro da coluna a fase estacionária, onde os pigmentos serão separados. E no final da torneira vamos separar o material em questão que vai ser analisado. Na cromatografia planar nós temos a cromatografia em papel, que é uma técnica que separa líquido do líquido, no qual um deles é fixo a um suporte sólido, e recebe esse nome porque a separação e identificação dos componentes da mistura ocorre através de uma superfície de papel filtro, sendo essa a fase estacionária. Então a fase estacionária ocorre na superfície de um papel, onde vai ser presos os pigmentos na amostra. Temos a cromatografia em camada delgada, que é uma técnica para líquido sólido, na qual a fase líquida ela ascende por uma camada fina de adsorvente sobre um suporte, geralmente uma placa de vidro colocada dentro de um recipiente fechado. Aqui temos a figura da cromatografia em papel, onde uma tira de papel, filtro, que funciona como a nossa fase estacionária, e os pigmentos que são separados por um pingo de canetinha hidrocolor. Podemos observar que a tira de papel está mergulhada no eluente, e esse eluente vai arrastando e separando a mistura dos pigmentos da tinta da caneta. Temos a cromatografia em camada delgada. Temos aqui da esquerda para a direita a separação do ácido fosfomolibídico, da vanilina, do permanganato de potássio e do anisaldeído, feitos em camada delgada por adsorvente. Outro exemplo de cromatografia que temos é a cromatografia gasosa. Ela é um processo de separação onde os componentes da mistura eles ocorrem através de uma fase gasosa móvel sobre um solvente. Esse método ocorre em um tubo estreito, por onde os componentes da mistura eles irão passar através de uma corrente de gás. Essa corrente de gás ela representa a fase móvel, através de um fluxo no tipo da coluna. Temos a fase estacionária representada pelo tubo. Outros fatores que promovem essa separação dos componentes são a estrutura química do composto e a fase estacionária e também a temperatura da coluna. Então essas variáveis vão influenciar na cromatografia gasosa. Temos aqui a figura das partes principais do cromatógrafo gasoso, onde temos o nosso reservatório, que é um cilindro de gás, e passa pelo regulador fixo de fluxo. Depois pelo injetor, que é onde a amostra é introduzida. Temos a coluna, né, que vai ser onde vai ocorrer a nossa fase estacionária. E depois temos um detector, que vai detectar essa diferença nos pigmentos. Ela passa por um aquisitor, né, onde vai ter o tratamento do sinal, o processamento de dados. E a saída de dados, que vai dar através de uma tela de computador, onde vai nos dar o cromatograma, através dos picos de resolução cromatográficas. Bom, na cromatografia gasosa, essa mistura é arrastada por um fluxo de um gás, onde ela é dissolvida parcialmente nesse gás. Então, é importante que as misturas podem ser separadas por um cromatógrafo gasoso, elas têm que ser voláteis, têm que ser misturas que sejam evaporáveis. E também, esses constituintes dessas misturas, eles devem ter um ponto de ebulição de até 300 graus Celsius e serem termicamente estáveis para que ocorra a separação.
Bom, na cromatografia líquida, ela ocorre onde a fase estacionária é constituída de partículas sólidas, organizadas em uma coluna, a qual é atravessada pela fase móvel. Então a fase móvel ela passa por essa coluna. A cromatografia líquida tem a clássica, que é uma coluna preenchida geralmente uma só vez por parte da amostra, usualmente, que se dissolve de uma forma irreversível. Já na cromatografia líquida de alta eficiência, nós podemos fazer várias vezes, porque é uma técnica que utiliza bombas de alta pressão para a diluição dessa fase móvel. Isso faz com que a fase móvel ela possa migrar a uma velocidade razoável através da coluna. Assim podemos realizar a análise de várias amostras em pouco tempo. Por isso ela é chamada de análise de alta eficiência. Aqui temos a figura, da aparelhagem, onde a fase móvel passa através de uma bomba, e temos essa coluna cromatográfica, onde vai ser a nossa fase estacionária. E assim como na cromatografia gasosa, temos o detector desse sinal, e onde temos o tratamento dos resíduos, que vão sobrar, porque são líquidos, e depois o processamento de dados. Temos também a cromatografia supercrítica, que ela é utilizada por caracterizar se a solução mistura numa fase móvel um vapor pressurizado acima de uma temperatura muito crítica. O eluente supercrítico mais utilizado é o dióxido de carbono. Aqui nós temos exemplos de cromatógrafos, temos o cromatógrafo gasoso, esse primeiro, o cromatógrafo de líquidos e cromatógrafo de supercrítico. Então são aparelhos muito grandes e sempre incorporados a outros aparelhos ligados a computadores para fazer separação de componentes bem complexos, orgânicos e também inorgânicos.